Existem alegrias no deserto. Existem muitas coisas boas no deserto. Interessante que eu estava lendo aqui o livro de Números, né? E me deparei com algumas coisas, alguns acontecimentos no meio do deserto, que eu fiquei pensando assim, gente, olha quanta coisa boa acontece no meio do deserto e a gente não enxerga, não é verdade? Por exemplo, no deserto, o povo de Israel encontrou sustento. Em meio ao deserto, o povo de Israel foi sustentado. Eles comiam o maná. Deus mandava a comida prontinha do céu. Deus mandava do céu uma espécie de maná e ali existiam todos os nutrientes necessários para a manutenção do corpo do povo, para o povo se manter saudável. Tudo que uma pessoa precisa para se alimentar havia naquele maná, que era tipo um saborzinho de mel e que eles usavam para fazer pão. Olha que coisa maravilhosa. Eles tinham sustento. Uma outra coisa que acontecia no deserto, esse sustento deles não era só de alimento, não. Eles não adoeciam. Os calçados deles não eram gastos. As roupas não se rasgavam, não se estragavam. Eles não precisavam comprar calçado, roupa, comprar comida. Tudo vinha do Senhor. Eles eram sustentados no deserto. Olha que ensinamento maravilhoso, gente. Olha que alegria no meio do deserto. Uma outra coisa também que acontecia no deserto, trazia muita alegria, que pode trazer alegria para a gente hoje, é a proteção. No deserto existiam muitas coisas difíceis, sol escaldante durante o dia, muito frio durante a noite, mas o povo foi protegido no deserto de tudo isso. A Bíblia diz que havia aquela nuvem maravilhosa fazendo sombra durante o dia, enquanto eles caminhavam. À noite, uma nuvem de fogo aquecendo e clareando o caminho. Havia proteção, havia direcionamento de Deus. A Bíblia diz que Deus, quando queria que o povo caminhasse, ele dava um sinal. Quando queria que o povo parasse para descansar, ele dava também um sinal. Então Deus preocupava-se com os mínimos detalhes. Havia água. Sempre que o povo tinha sede, Deus mandava Moisés tocar na rocha ou falar à rocha e água jorrava para que o povo bebesse água e se saciasse. Todo o sustento que o povo necessitava, Deus mandava no deserto, mas também toda a proteção. Nuvem de fogo, nuvem fazendo sombra para refrescar o povo, trazendo refrigério. E havia essa proteção, acontecia também quando Deus impedia as maldições. A história de Balaque, né, o chefe lá de Moabe, né, o líder de Moabe, o rei, que mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo. Balaão, interesseiro, querendo receber prêmios dessa terra, né, ele aceitou. Ele dizia o tempo todo que Deus não estava deixando, e aí Deus deixou de tanto ele insistir, porque Deus viu o coração de Balaão, tinha um coração maligno, perverso, queria amaldiçoar o povo, só que Deus impediu. Deus não deixou que a maldição viesse sobre o povo de Israel. Deus pegou a boca de Balaão e obrigou-o a abençoar em vez de amaldiçoar. É isso que Deus faz com quem segue firme com ele, mesmo no deserto. Existem alegrias no deserto. Podemos nos alegrar, ficar satisfeitos no deserto. Que coisa maravilhosa, né? Sustento, proteção e apenas uma terceira coisa para a gente fechar aqui. No deserto havia aprendizado. O povo, quando se rebelava, desobedecia, fazia práticas, cometiam práticas que os levavam a sofrerem as suas consequências. Deus providenciava um ensinamento através daquilo. E é muito interessante a questão das serpentes, que por conta do pecado picavam o povo e o povo ia morrendo.
ia morrendo, as serpentes venenosas picavam por conta do pecado da desobediência. Deus manda a Moisés preparar uma serpente de metal, colocar no alto, e quem levantasse a cabeça e olhasse para a serpente dependurada no alto, era curado imediatamente do veneno da serpente maligna e perversa que havia picado o povo. Para ensinar para a gente o estrago que o pecado faz na nossa vida. Para ensinar para a gente de que olhando para Cristo, o Cristo da cruz, que aliás foi isso que Jesus falou também para Nicodemos. Jesus citou esse episódio, né, do Antigo Testamento lá para Nicodemos, quando conversava com ele. Nicodemos foi procurar Jesus de noite em João, Evangelho de São João, capítulo 3, né? Então, olha os ensinamentos que Deus traz para a gente quando nos permite caminhar pelo deserto, né? Ensinamentos, aprendizado. O povo aprendeu sobre aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. O povo aprendeu sobre aquele que seria levantado na cruz do Calvário e quem olhasse para ele seria curado do veneno que o pecado introduziu no corpo do ser humano, fazendo estragos terríveis, matando, porque o pecado mata, destrói, mas Jesus cura, Jesus tira o efeito do veneno sobre as nossas vidas e nos ajuda a seguir reto. Sigamos reto, mesmo no deserto, e saibamos que no deserto, se estamos nas mãos do Deus do céu, se estamos nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza encontraremos muitos motivos para agradecer. Sejamos gratos ao Senhor, porque há alegrias, há muitas alegrias enquanto passamos pelo deserto. E a maior de todas as alegrias é poder contar com a presença do nosso Deus enquanto caminhamos pelo deserto. Eu desejo de todo o coração que essa palavra tenha te abençoado. Um grande abraço.